Olá! O Brasil é um país com reconhecida desigualdade social e grande parte da população não tem recursos suficientes ou tem dificuldades de acesso à justiça. Então, quem defende os direitos previstos na Constituição para essas pessoas? A sessão do Congresso Nacional celebrou o Dia Nacional da Defensoria Pública, comemorado em 19 de maio. Destacou a importância do defensor e da defensora pública na garantia dos direitos das pessoas desassistidas, daquelas que não têm os seus direitos sociais atendidos. Hipossuficientes. Uma palavra requintada, diferente, para destacar a missão principal do defensor e da defensora pública. Orientar, defender, garantir os direitos das pessoas em condição de vulnerabilidade. Parafraseando Silvio Almeida, no seu épico discurso de posse como ministro dos Direitos Humanos: população vulnerabilizada, vocês existem e são valiosos para nós. E por que eu falo isso? Porque a missão da Defensoria Pública é justamente lutar pelos direitos dessa população, que às vezes é invisível, que às vezes ninguém enxerga, que às vezes ninguém dá o valor que eles têm, e são os construtores desse país. O reconhecimento dos direitos das pessoas hipossuficientes exige incessante esforço institucional em todas as esferas para que a garantia dos direitos relacionados ao livre e completo exercício da cidadania não seja apenas um sofisma legislativo. Quando nossa Constituição trata de acesso à justiça, ela o associa à assistência jurídica integral e gratuita, como direito dos que comprovarem hipossuficiência de recursos. E ao tratar de defensoria, a Constituição lhe define como essencial a justiça, expressão e instrumento do regime democrático. A única instituição com a atribuição expressa de promover e defender os direitos humanos no texto constitucional. Vejam a força dessas palavras. Pois é, direito garantido por lei está lá na Constituição, em seu artigo 134. Cabe à Defensoria Pública orientação jurídica, promoção dos direitos individuais e coletivos e defesa judicial e extrajudicial aos necessitados. Remetendo ao artigo 5º da nossa Constituição, que caracteriza tão bem a denominada Constituição Cidadã, todos e todas são iguais perante a lei. E, principalmente, quando a gente trata sobre que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Todos os dias, defensores e defensoras de todo o país realizam atendimentos individuais, regulares mutirões e fortalecem a atuação coletiva na construção de políticas públicas que permitem implementar uma política efetiva de acesso à justiça e a direitos básicos, como a identificação civil, a moradia, educação, saúde, assistência social, trabalho e renda, alimentação adequada, entre outros. Citando o defensor público Felipe Desorzi Borges, pessoa com lugar de fala no que tange ao relevo institucional da Defensoria Pública, abro aspas, a Constituição Federal de 88 fecha um ciclo histórico iniciado na República, institucionalizando a Defensoria Pública para fomentar e dar efetividade ao dever do Estado de oferecer assistência judiciária gratuita à parcela necessitada da população. Fecho aspas. Em suma, privilegia o princípio da igualdade material, orientador do trabalho constituinte. A Defensoria, como vimos, é um órgão de Estado. E como ela funciona? Nos estados, a Defensoria atua nos tribunais de justiça e atende demandas que tratam da pensão alimentícia, divórcio, guarda de menor, violência doméstica e várias outras questões judiciais. Já a Defensoria Pública da União está relacionada à Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e instâncias administrativas da União, em processos que envolvam órgãos federais em ações trabalhistas, previdenciárias e tributárias.
A Defensoria Pública não possui o condão de evitar a violação dos direitos, mas tem o poder de, acionada, lograr importantes vitórias e indenizações quando esses direitos são vilipendiados, promovendo não apenas reparação material e moral, mas principalmente gerando exemplos, orientando comportamentos sociais. A atuação de defensores e defensores públicos dos Estados, Distrito Federal e territórios da União é o impactar vidas de pessoas invisibilizadas e estigmatizadas. Homens e mulheres, em sua maioria pretos e pardos, crianças, idosos, adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas trans, os ninguéms, que não são, embora sejam, que padecem dos mais variados tipos de violência e violações de direitos humanos em um país de abissais desigualdades sociais. É interessante como a Defensoria vem se consolidando como uma verdadeira instituição de defesa dos direitos humanos. Afinal, estamos em todas as frentes, lutando contra toda ameaça e violação de direito de quem se encontre sob a influência de um fator de vulnerabilidade. Atender as pessoas vulnerabilizadas, parte significativa da população brasileira. Então, surge uma expressão que aponta a contradição social do país. A maioria minorizada. A Defensoria Pública não está ali para tutelar direitos de minorias, não, minha gente. São maiorias minorizadas. Maiorias minorizadas. Porque quando falamos dos direitos das mulheres, as mulheres faz parte da grande maioria no Estado brasileiro. Quando falamos da população de pobres, de pretos e pardos, a grande maioria da população brasileira. Combate à homofobia, nós sabemos que o Brasil é campeão em violência com essa população subjugada, humilhada. E a Defensoria que está ali. É papel do Estado garantir uma defensoria forte e capaz de atender a necessidade de todos, as 80 milhões de pessoas que são potenciais usuárias do serviço prestado pela Defensoria Pública. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o Brasil. Por isso, ao abrir a boca para salvar e defender o mundo, é abrir a boca para defender o Brasil. Mas não o Brasil como país, mas o Brasil das pessoas mais necessitadas, o Brasil das pessoas mais pobres, o Brasil onde que o governo federal e este Congresso Nacional têm a responsabilidade de salvaguardar. Não há como promover justiça, como todos os que me antecederam aqui falaram, para garantir essa cidadania para milhares de pessoas sem esse trabalho de defensoras e defensores públicos. E se são muitos os que precisam de assistência jurídica, poucos são os defensores. E ainda assim é preciso avançar. Novas demandas e diferentes desafios para as defensorias públicas. É fato também que a exclusão social é flagelo que encontra na Defensoria Pública, no trabalho dos seus quase 7 mil defensores e defensoras, seus servidores, servidoras, colaboradores, profissionais abnegados, comprometidos em entregar às pessoas necessitadas do país uma assistência jurídica qualificada à altura do que a população merece. Agora, claro que a concretização e a consolidação definitiva desse papel tem ainda muitos desafios. Todos nós sabemos que a Defensoria Pública, trazida para concretizar o modelo público que o Constituinte de 88 optou para promover o acesso à justiça aos vulneráveis, ainda precisa avançar. Ampliaram ainda mais os trabalhos e suas funções nas defesas e garantias do meio ambiente, das mulheres vítimas de violência de gênero, no enfrentamento ao racismo estrutural, no direito à moradia popular, na educação inclusiva, na igualdade de gênero, no direito da população LGBTQIA+. Não só em causas individuais que transformam a vida de pessoas, as defensorias também atuam em causas coletivas, que, aliás, é a minha grande paixão, que eu acho que é uma grande missão. Na tragédia de Mariana, que é um impacto imenso, DPU e DPE estão lá na repactuação, visando a garantia, a reparação integral dos atingidos. Também, agora, recentemente, DPU e DPE, que meu amigo Vinícius, ajuizaram uma ação para a demarcação do território quilombola lá no Sapê do Norte, que é uma região que fica no norte do estado do Espírito Santo. Ser defensor ou defensora não é tarefa fácil. Os nossos atendimentos contêm uma complexidade diferenciada. Embora, no geral, as questões, as causas que chegam à defensoria tenham pouca repercussão econômica, elas quase sempre dizem respeito ao direito de existir.
ao mínimo existencial. Angela Davis, quando esteve no Brasil em 2019, ela disse: não acredito que seja saudável escolher uma luta e dizer que essa é mais importante que outra, mas sim que reconhecer como as diferentes lutas se conectam. E é essa a essencialidade da Defensoria Pública, reconhecer que o que nos move é esse espaço de inclusão, em que nenhuma bandeira de luta deve ser esquecida nesse espaço. É por isso que eu venho aqui, Rivana, senador Contarato, deputada Jaque, fazer um testemunho também em nome da sociedade civil sobre o quanto que é importante essa carreira da defensora e do defensor público. O quanto que é importante reconhecermos que é a Defensoria, a única instituição do sistema de justiça, onde qualquer pessoa pode fazer uma ligação e agendar um atendimento individual. E agora, testemunhos, experiências, relatos que destacam a importância da Defensoria e o impacto das ações de defensores e defensoras públicas na vida do cidadão. São quase 17 anos de Defensoria Pública, tempo que, sem dúvida, fez uma grande diferença na definição da pessoa que sou hoje, na minha percepção sobre vulnerabilidades, injustiça, direitos humanos e tantos outros assuntos. Fez e continuará fazendo por muitos anos. Nós viemos de um estado em que o assassinato de jovens negros são índices altíssimos. Nós viemos de um estado onde o feminicídio tem índices altíssimos. Nós viemos de um estado onde o desrespeito com as comunidades tradicionais é algo que perpetua há décadas e, principalmente, coloca essas pessoas ainda numa condição de grande vulnerabilidade. Nós viemos de um estado onde os índices são alarmantes sobre um dos maiores índices de assassinato de pessoas LGBTQIA+, pessoas trans. E aonde está a Defensoria nessa ponta? Ela está conosco, ombro a ombro, lado a lado, na garantia por justiça e garantia por democracia. No Rio de Janeiro, cerca de 1 milhão de crianças comeram por conta da atuação estratégica da Defensoria Pública no auge da pandemia. Nós poderíamos estar falando sobre saneamento básico, sobre resistência a despejos, o direito à moradia. Nós poderíamos estar falando sobre defesa das pessoas idosas, combate ao racismo, combate à LGBTfobia e tantos outros direitos humanos fundamentais no Brasil. Hoje existe um comportamento higienista e preconceituoso que acaba criminalizando pessoas em situação de rua. A última vez eu fui até imputado um crime que eu não cometi porque eu estava no lugar errado, na hora errada e defendendo a população de rua. E a Defensoria, mais uma vez, estava lá atuante, né, e me ajudou nessa questão, ou seja, me devolveu a chance de continuar, né, em sociedade sem que eu tivesse preocupação com o que eu tinha feito, sendo que eu não fiz nada, né? Sim, histórias positivas, não para todos. Ainda faltam dados sobre a população carente, o que compromete a aplicação, o alcance das políticas públicas. 2 projetos no Senado pretendem corrigir essa falta e propõem o aumento do público pesquisado pelo IBGE. O primeiro inclui dados sobre moradores em situação de rua. Já o outro projeto de lei insere na pesquisa do IBGE informações sobre orientação sexual e identidade de gênero. As matérias estão em tramitação na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Muito ainda nos falta. A insuficiência de dados estatísticos, o entendimento acerca das causas e trajetórias dessas pessoas de forma não generalista, são reflexões que precisamos adotar para aperfeiçoar o atendimento dessa população, que não é alcançado pelo modelo tradicional de acesso à justiça. Eduardo Galeano afirma que a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Então, a gente precisa conhecer a realidade desse país. Além da ausência de dados, falta orçamento, estrutura adequada, condições para prestar os serviços e a carência de mão de obra é uma das principais. O Brasil tem hoje 6.189 defensoras e defensores, o que representa um déficit de cerca de 6 mil profissionais para atender a demanda pelos serviços oferecidos por esses servidores e servidoras. Muitas vezes, defensores e defensoras possuem grandes obstáculos. Às vezes a falta de orçamento da nossa estrutura pequena, mas às vezes também é o preconceito e o elitismo de parte da sociedade.
às vezes é o poderio econômico que luta contra as nossas demandas. É a Defensoria Pública que está com os últimos da fila, é a Defensoria Pública que está com os esquecidos nas cadeias, nas instituições totais, nos manicômios, é a Defensoria Pública que está com os famintos, com a população em situação de rua e assim por diante. É a Defensoria Pública também a instituição do sistema de justiça que criou o único espaço dentro do sistema de justiça onde há pessoas eleitas com participação da sociedade civil, que somos nós, ouvidores e ouvidoras das defensorias públicas do Brasil. E, ironicamente ou não, é a Defensoria Pública, a instituição do sistema de justiça com menor orçamento do nosso país. Quantos juízes nós temos, quantos promotores nós temos e quantos defensores nós temos? É a forma como olha para aquele que mais precisa. Basta você ver como é tratada a Defensoria Pública. Defensores e defensoras públicas não querem ser chamados de heróis. Eles querem ter dignidade. Dignidade para exercer com isenção, com autonomia, e essa autonomia é financeira, essa autonomia é funcional, essa autonomia é administrativa, essa autonomia de exercer a função como manda a Constituição Federal. De nada basta ter leis que prevêem tantos direitos e tantas garantias quando, diante da violação, não há quem recorrer. Na atualidade, mais do que ter direitos previstos em lei, é indispensável que se tenha o direito a ter direitos efetivados. Esta é a essência da Defensoria Pública. Outra pauta que essa a gente não conversou com a categoria de defensoras e defensoras, mas nos movimentos sociais e na sociedade civil, é uma pauta cada vez mais crescente, que é a equiparação orçamentária das defensorias com relação aos orçamentos dos ministérios públicos. Nós precisamos disso. No âmbito da Defensoria Pública da União, a lei que nos implementou de 1995, quase 30 anos atrás, infelizmente ainda é atual, quando diz que estamos instalados de forma emergencial e provisória. É significativo e talvez sintomático que, enquanto outras carreiras exigem reestruturação, na Defensoria Pública ainda é muito comum suplicarmos pela estruturação de nossas carreiras. É fato que a estrutura da própria Defensoria ela está muito aquém das suas necessidades. E para que possa atender com mais celeridade seu público-alvo, nós precisamos corrigir essa distorção. Melhorar a estrutura, levar a Defensoria Pública a todos os rincões do país. É o que diz a lei. Mas, em 2014, a Constituição determinou que em até 8 anos, ou seja, até 2022, a União, os estados e o Distrito Federal deveriam contar com defensores públicos em todas as unidades da Justiça. Houve avanços, mas o prazo expirou e muita coisa ainda ficou para trás. Avançamos, é verdade, mas segundo dados da Pesquisa Nacional da Defensoria Pública Brasileira, a Defensoria Pública dos Estados do DF ainda está em cerca de 50% das comarcas do país. Não é um mero desejo institucional, mas sim um projeto que a Emenda Constitucional 80 de 2014 impôs. No prazo de 8 anos, o Estado deveria garantir que estivéssemos presentes em todas as unidades jurisdicionais. Hoje, depois de 8 anos da implementação da Emenda Constitucional 80, aumentamos o número de defensoras e defensores públicos. Mas é certo que 88% da população brasileira é potencial usuária do serviço da Defensoria Pública. Em nosso estado, no Espírito Santo, estamos em apenas 1/3 das comarcas. Precisamos urgentemente dar efetividade à Emenda 80. Precisamos ocupar os demais 2/3 das comarcas no estado pequeno, que é o Espírito Santo, que tem apenas 69 comarcas, e a gente não consegue ainda atingi-lo plenamente. Não é incomum percebermos a ausência da Defensoria Pública no país. Estamos quase acostumados com essa ausência. A nossa querida Defensoria Pública dos Estados, ela não está nos 5.570 municípios do nosso país. Isso, como representante do povo nesta casa, me causa um desconforto, porque eu sinto vergonha em não poder representar com toda a legitimidade os nossos irmãos do interior do nosso país, porque não existe na destinação do orçamento do governo federal, orçamento devido. Eu tenho um sonho que pode parecer esquisito. O que precisa fazer para a Defensoria Pública deixar de ser importante?
a gente precisa acabar com a população vulnerabilizada desse país, dando dignidade a todos. E, paradoxalmente, para alcançar esse sonho, nós temos agora que fortalecer a Defensoria. Temos que fazer cumprir a Emenda Constitucional 80. Expansão que esbarra na carência de recursos, que implica na falta de estrutura, que compromete a prestação de serviço. Então, como cumprir o que prevê a Constituição? O que faríamos se estivéssemos onde a Constituição determina, em mais de 70%, onde falta uma unidade da Defensoria Pública? Não naturalizemos violações e omissões ao direito fundamental de acesso à justiça. Não nos acostumemos à ausência da Defensoria Pública no país. Esse é um apelo. Temos que estar em todo o torrão desse país, desde as fronteiras de difícil acesso até as periferias das grandes cidades, para que cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada grupo minorizado seja ouvido e tenha a escuta atenta para que seu direito seja garantido. Porque o papel da Defensoria Pública é garantir o direito das pessoas a ter direito. Eu recordo um pensamento aqui de Milton Santos, um homem negro, geógrafo brasileiro internacionalmente conhecido, que tratava da geografia com as implicações sociais. O mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas o que pode efetivamente existir. E isso não é utopia. Que possamos trabalhar por um mundo que possa efetivamente existir. Chegar a cada canto do país, a cada brasileiro, um desafio para a Defensoria Pública. Compromissos, promessas, agradecimentos. Lembremos, ou o Estado Democrático de Direito é para todas as pessoas ou ele não estará seguro para ninguém. Porque a diferença fundamental entre o direito e o privilégio é que o privilégio é para poucos e o direito é para todos. Então, a Defensoria é essa instituição vocacionada a fazer com que o direito seja para todos e a gente não se perca nas ilusões e nas miragens do mundo de privilégios. É necessário dar condição para que essa pessoa que se sentiu lesada lute pelos seus direitos. Por isso, celebrar a Defensoria é celebrar algo que vai muito além de uma instituição estatal. É celebrar o povo brasileiro, é celebrar o exercício da cidadania, o acesso à justiça, é celebrar o uso de métodos alternativos de conflito, é celebrar uma defesa qualificada de direitos, é celebrar um olhar humano para o processo, é celebrar a efetivação concreta da Constituição. Eu uso a Defensoria Pública para me ajudar outras pessoas em situação de rua que não sabem sobre os direitos dela. Então, sempre quando eu estou na abordagem de rua, eu vou com um morador de rua perguntando como é que eu faço para mim saber o meu processo. Vamos na Defensoria ali que eu resolvo esse problema, porque eles têm medo de procurar uma delegacia, eles têm medo de procurar outro órgão, que fatalmente vão ser maltratados, vão ser tratados como a margem da sociedade. E a Defensoria não. Senta aqui na cadeira, o cara tem toda a empatia de olhar nos olhos do indivíduo, não julgar, não criminalizar e ainda resolver a questão que ele tanto precisa. Então, obrigado, defensores e defensoras, e continue esse belo trabalho de vocês aí. É nossa missão constitucional amplificar essas vozes inaudíveis, identificar os nomes, enxergar o rosto, ouvir as histórias de vida, compartilhar as dores e os sorrisos. Como diria Drummond, o presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Caros colegas defensores e defensoras, vamos de mãos dadas. Na dúvida, fiquemos ao lado dos pobres. Muito obrigada. Ficar ao lado dos pobres, ajudar a quem precisa, fazer cumprir a Constituição. Esse é o papel da Defensoria. Parabéns aos defensores e defensoras públicas do país. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.